O que é o Evangelho? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, dessa vez para darmos início ao estudo do livro de Colossenses, hoje no capítulo 1. Mas antes é necessário nós relembrarmos alguns pedidos que temos feito aqui. Então, nós gostaríamos aí de pedir que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe também com seus amigos e parentes, para que eles também venham ser edificados. Nós também temos sugerido que você compre a Bíblia 365, porque nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E a gente tem pedido também para que você participe de pelo menos um dos estudos que estão sendo disponibilizados ali na igreja. Então, na segunda-feira, às 15 horas, a gente está lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas, temos o Panorama Bíblico, estamos estudando o livro de Gálatas. Na quarta-feira, às 19 horas, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14 e às 20 horas, nós estamos estudando o livro de Atos. Na escola bíblica de domingo, às 8h30, nós estamos estudando 1 Pedro, e às 17 horas, no domingo às 17 horas, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então participe de pelo menos um desses estudos, porque certamente você vai ser abençoado, edificado através da palavra do Senhor. E para darmos início então aqui ao livro de Colossenses, no capítulo 1, eu quero compartilhar com vocês o versículo 21 a 23, que diz: Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, uma grande dúvida que às vezes surge no nosso meio por parte de algumas pessoas é com relação ao Evangelho. Você talvez já pode ter se perguntado, mas o que é esse Evangelho? Eu me recordo que no início da minha caminhada a gente falava do Evangelho, mas eu não sabia o que era o Evangelho. Então, fui fazer alguns cursos, que a igreja ia disponibilizando e procurando conhecimento. Eu lia a Bíblia, estudava a Bíblia, mas eu não entendia o que era o Evangelho. Às vezes você já pode ter ouvido que Evangelho significa boas novas. E eu fui aprender que a palavra no grego, evangelho, traduzida, significa boas novas. Mas quais são essas boas novas? O que é o Evangelho? Então aqui Paulo deixa claro, se às vezes você tem dificuldade de encontrar na Bíblia um texto que venha conceituar o Evangelho, você acabou de achar aqui em Colossenses capítulo 1, do versículo 21 até o 23. Porque o texto aqui, ele é bem claro. E ele vai falar a respeito de salvação. Eu preciso lembrar que essa carta aos Colossenses, ela foi escrita no mesmo período de Filipenses. Então, quando Paulo ainda estava naquela prisão domiciliar, que você vai ver ali no último versículo do livro de Atos. Então, você vai ver no capítulo 28, o último versículo, vai falar então que Paulo ficou por 2 anos ali numa prisão domiciliar em Roma.
E foi quando ele teve, então, esse período para poder escrever essas cartas. Então ele escreveu Filipenses e ele escreveu Colossenses. E à medida que nós formos estudando aqui as demais cartas, a gente vai tentar aí datar cada uma delas e você vai perceber que não são apenas esses dois livros, essas duas cartas que Paulo escreveu ali nesse período. Mas então, Paulo vai falar a respeito de o que é o Evangelho. A gente pode perceber que aqui ele está respondendo, porque lá no final do versículo 23, e a Bíblia que eu estou lendo aqui é a NVI, então na última frase do versículo 23 fala: esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele está falando que esse é o Evangelho, que essa é a boa notícia, né? Então, o que é esse Evangelho? E começa então no versículo 21. Se você tiver aí uma Bíblia de estudo, geralmente as Bíblias de estudo, e a que eu estou usando, NVI, ela é de estudo, então eles têm parágrafos. Então você vai perceber que o versículo 21, 22 e 23 fazem partes do mesmo parágrafo. Versículo 24 começa um novo parágrafo. Então aqui nesses 3 versículos é que se encontra então o conceito do que é o Evangelho. O que é esse Evangelho que Paulo se tornou ministro. Então ele começa falando que antes nós, aqui ele vai falar vocês, mas eu prefiro trazer aqui para o nosso estudo, né? Falando para nós, eu, você. Antes nós estávamos separados de Deus e na nossa mente éramos inimigos por causa do mau procedimento. Então, o que Paulo vai falar aqui é que nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como nós pensávamos e agíamos. Essa era a nossa condição. E lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele então roga, né, aos irmãos para a transformação da mente. Já falei aqui, no grego, metamorfose da metanoia. Então, metamorfose é essa transformação, metanoia é a mente, transformação da mente. Então, nós tínhamos uma mente que era contrária à vontade de Deus, e o nosso procedimento também era contrário à vontade de Deus. Então, porque nós pensávamos errado, nós agíamos errado. Mas, então tem um mas aqui agora no versículo 22, ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Então, por causa da morte de Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus. E por isso que a gente fala que o sacrifício de Jesus ele é suficiente para nos salvar. E não tem nada que a gente possa acrescentar na nossa salvação. O sacrifício é suficiente. Nada mais do que o sacrifício para nos salvar. E aqui ele vai falar então, retornando aqui no versículo 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, se nós somos santos, se nós somos inculpáveis e se nós somos livres de qualquer acusação, isso não tem a ver com nada do que a gente faça, mas apenas pelo sacrifício físico, mediante a morte. Então, o sacrifício físico de Jesus, ou seja, a sua morte, é através da morte de Jesus que ele nos apresenta diante do Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Não é por nada que nós fizemos, mas é por causa de tudo o que Jesus fez por nós, que foi dar a sua vida ali na cruz do Calvário. E no versículo 23 ele vai continuar. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé,
sem se afastar da esperança do Evangelho. Então a fé aqui é nós acreditarmos, crermos verdadeiramente que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Se nós fizermos qualquer outra coisa que não simplesmente o mérito de Jesus, darmos o mérito a Jesus, mas se nós colocarmos qualquer outra coisa no lugar, então nós já não estamos mais na fé. Por isso que Paulo, que também escreveu a carta aos Efésios da prisão, ele vai falar lá no capítulo 2, versículo 8 e 9, que a salvação é pela graça por meio da fé, e a fé é eu crer que o sacrifício de Jesus é suficiente. Então a salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, e não é por nossas obras, para que ninguém se glorie. Então a glória é toda de Deus. A nossa salvação se dá por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar, e nada além do que o sacrifício de Jesus. Então, se você não sabia o que é o Evangelho, agora você já sabe o que é o Evangelho. Pregue o Evangelho, porque foi isso que Jesus pediu. Por onde você for, indo, né? A melhor tradução é indo, pregue o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Por onde você for, pregue o Evangelho. Fale isso para as pessoas, porque essa é a boa nova. A salvação não vem de homem nenhum, a nossa salvação, a salvação de qualquer homem é por causa da morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe.